Muito bom dia a todos. Nesta manhã de quinta-feira, quando começamos o 4º dia do 6º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde, Acidentes, Adoecimentos e Sofrimentos. Lembrando que nós temos transmissão das mesas desse congresso através do site www.congressointernacionaldotrabalho.com. As mesas estão sendo transmitidas pela internet, também no canal do YouTube aqui da USP. Nesta manhã teremos a discussão sobre a saúde do trabalhador e à tarde vamos falar sobre a luta pela dignidade humana. Com o nome Saúde do Trabalhador, expressão do conflito capital versus trabalho, a mesa vai ter as presenças de nomes importantes nessa discussão. A todos e a todas aqui presentes ao 4º dia, né, como já foi muito bem colocado, deste 6º Congresso Internacional, espaço esse que nos permite refletir e tornar em futuras ações, que nos permite transformar, né, em meio a essa conjuntura de contínuo ataque, né, à classe trabalhadora, de contínuo ataque a toda a sociedade. Saúdo aqui a todos os que irão debater nesse processo, nos presentes aqui, Daniela, Lacaz e Gilberto, pessoas ao qual tem um conhecimento profundo, né? Então eu vou tentar aqui não me alongar para poder já passar nesse primeiro momento. A gente já teve grandes discussões trazidas ao longo desses 4 dias, reflexões sobre o crime de Mariana, reflexões sobre a seguridade social, né? E agora chegou também uma discussão especial, que é a discussão da saúde do trabalhador em meio a esse locus, a essa discussão nesse conflito capital-trabalho. Então eu vou passar aqui para o Lacaz e na sequência a gente também retoma para fazer as nossas considerações. Como é que faz para projetar lá? Deixa eu pegar com o rapaz aqui. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite, estar participando desse evento e dizer que eu acho que ele é uma temática que realmente vem em boa hora, né? Dada a situação política que a gente está vivendo hoje. E eu preparei uma apresentação, então eu acho que eu vou até ficar mais aqui em pé, viu, Gilberto? Obrigado. E o que me propôs a mesa, né, seria fazer um resgate dessa discussão do que a gente chama do campo da saúde do trabalhador, como é que ele se constitui, do ponto de vista dos atores sociais, né, quais são os seus desafios e o que existe de plataforma para a gente pensar na superação das dificuldades que a gente está vivendo. Então, o título que a gente deu é o Campo Saúde do Trabalhador, uma trajetória de lutas políticas, né? É um campo que já vem se constituindo desde o início dos anos 70, do século passado, e o que a gente vai procurar discutir com vocês também é um aspecto de como que as questões do conhecimento das relações entre trabalho e saúde foram se constituindo a partir de pelo menos 3 abordagens, né? A abordagem da medicina do trabalho, a abordagem da saúde ocupacional e a abordagem da saúde do trabalhador. A medicina do trabalho também foi objeto de ação da Organização Internacional do Trabalho, quando definiu uma recomendação em 1959, né? E uma recomendação falando dos serviços de medicina do trabalho para serem criados nas empresas. Então, era uma proposta de uma atividade privada, né? Isso vai depois desdobrar em outras proposições da OIT, quando, em 85, surge na conferência de 85, uma recomendação e uma convenção falando de serviço de saúde no trabalho. Isso muda muito a própria característica dessas relações, quer dizer, esses serviços
deveriam fazer parte de uma política de Estado, não é mais uma proposta ligada ao setor privado, né? E nessa discussão, nesse meio tempo, existe o aparecimento também da saúde ocupacional. A origem da medicina do trabalho, como a gente comentou, ela se dá no século XIX, né? Nos anos 30 do século XIX, associada à luta dos trabalhadores, suas reivindicações em relação à jornada de trabalho, ao trabalho da mulher e do menor, e já no momento da Revolução Industrial na Inglaterra, e quando os empresários, também pressionados por essa ação sindical, começam a se preocupar com a questão dos acidentes nas suas fábricas, né? E convidam médicos para começar a atuar dentro dessa questão das relações. Então, ela tem uma origem privada na Inglaterra, no século XIX, e em resposta também a uma ação sindical. Segundo Tambellini, que é uma professora da Escola Nacional de Saúde Pública, e o grupo que trabalhava com ela, a medicina do trabalho tem essas características: é uma atividade prática, praticamente não tem uma formulação teórica, os agentes que atuam são médicos, engenheiros, enfermeiros, e o objeto da ação da medicina do trabalho são os trabalhadores sobre a ação de agentes de risco, né? Agentes patogênicos nos ambientes de trabalho. Os seus meios de ação é um certo empirismo, é um serviço técnico a serviço das empresas, né? Que tem o papel de controle da força de trabalho e atua basicamente pela abordagem clínica individual. A sua atuação pode ser em vários níveis, né, de prevenção, teoricamente, mantém o controle das empresas sob a tutela da empresa, isso inclusive os programas de saúde do trabalhador, os centros de referência, provavelmente a Miri vai falar sobre isso, né, tornaram públicos uma série de informações que as empresas mantinham privados, inclusive em relação às estatísticas de acidentes e doenças. Objetiva a maior produtividade e tem essa visão, que inclusive é muito difundida nos próprios cursos de medicina do trabalho, do ato inseguro, né? Quer dizer, o acidente seria uma responsabilidade do trabalhador, que é descuidado, que é despreparado, né? Então, colocando a culpa no indivíduo. As informações são informações geralmente distorcidas, né? Então, existe uma certa alienação do trabalhador em relação aos seus problemas e existe esse controle, o papel da medicina do trabalho. Inclusive, o próprio Henry Ford tem um livro dele que ele dizia que o setor mais produtivo, mais lucrativo da empresa dele era o setor médico. Em relação à questão da saúde ocupacional, também o grupo da Tambellini tem um texto que fala sobre isso, né? A origem nos Estados Unidos, no pós-guerra, pós-segunda guerra, e tem como preocupação preencher algumas lacunas que a medicina do trabalho não preenchia, né? Então, a saúde ocupacional tem uma preocupação mais com uma certa teorização, e aí introduz a noção de risco, né? Risco como uma probabilidade de acontecimentos ou risco como um perigo. O outro aspecto é que os seus agentes são especialistas mais ligados à área da saúde pública. E o objeto de ação são trabalhadores expostos ou não expostos a esses riscos, que podem ocasionar acidentes ou doenças. Ela tem uma vinculação com a saúde pública tradicional, com a clínica e com a própria epidemiologia, que é o estudo da distribuição das doenças no tempo e no espaço, né? A atuação da saúde ocupacional pode ser também num nível de prevenção mais primário, secundário. Também tem essa preocupação de aumentar a produtividade e manter a doença sob uma certa visão técnica, né? Sem envolver os trabalhadores. Tem um conhecimento parcial e ideologizado dessas relações e também contribui para essa alienação dos trabalhadores em relação aos seus próprios problemas. Uma visão muito tecnicista, né? E aí, essa discussão das relações trabalho e saúde
particularmente na América Latina, nos anos 70, 80, começa a modificar, porque existe um ator social que toma espaço na cena política, que é o operariado industrial urbano, que começa a se desenvolver particularmente nos países da América Latina mais industrializados, no Brasil, Chile, Colômbia e outros. Então, o movimento sindical assume um papel de protagonismo nessa luta em defesa da saúde nos locais de trabalho. Então, a gente tem uma mudança de qualidade, né, dessa discussão, na medida em que os trabalhadores organizados começam a se preocupar com essa questão das relações trabalho e saúde. E para o grupo da Tambellini também, a saúde, as relações trabalho e saúde, ou o campo da saúde do trabalhador, é uma atividade teórico-prática, não é mais uma atividade eminentemente prática, baseada numa formulação da chamada medicina social latino-americana e da saúde coletiva, que é a ideia de determinação social do processo de saúde e doença, e qual é o papel do trabalho nesta determinação, né? A ideia de determinação é de que existe uma certa hierarquia de causalidades, e dentro dessa ideia da determinação social do processo de saúde e doença, a preocupação com o trabalho ela é fundamental. Algo que, inclusive, a universidade pouco se preocupa, né? Se vocês forem pensar na formação de vocês mesmos, e qual o tempo em que, na sua formação, a questão do trabalho e da saúde foi tratado, provavelmente vocês não vão nem lembrar de quanto tempo isso foi trabalhado. Eu mesmo, como médico, né, me formei no século passado, num curso de 6.000 horas, eu devo ter tido 30 horas de medicina do trabalho. Então, é uma coisa realmente de pouca preocupação por parte da universidade. O que mostra que a universidade também é uma universidade de classe, né? As questões da saúde dos trabalhadores não interessam para os médicos que vão tratar da burguesia, da classe dominante. Então, essa é uma questão importante da gente também pensar, que a própria formação dos profissionais é uma formação muito falha nessa questão das relações trabalho e saúde. E objeto de ação, né, quer dizer, a atuação é através de equipes multiprofissionais, com especialistas de várias formações, e que implica, né, os trabalhadores como agentes protagonistas do processo. Isso tem a ver, inclusive, com a origem da própria metodologia que a saúde do trabalhador vai trabalhar. E os objetos de ação são classes, frações de classes, operários, industriais, agrícolas e outros, né? E os trabalhadores, e os coletivos de trabalhadores que se organizam a partir dos locais de trabalho. Existe, então, essa relação entre a saúde coletiva, a partir da ideia da determinação social e a saúde do trabalhador, né? E coloca, então, essa questão do trabalho como um aspecto fundamental, um elemento fundamental na determinação da saúde e da doença. E aí tem uma discussão de qual é o conceito mais abrangente para, inclusive, a gente poder estudar essas relações. Se é o conceito de reprodução social ou de produção social. A discussão importante que a saúde do trabalhador incluiu nos serviços de saúde foi que a clientela nos serviços de saúde ligados à saúde do trabalhador, os centros de referência, os programas de saúde do trabalhador, é que a abordagem é feita da clientela a partir da história de trabalho. Então, a história de trabalho é algo extremamente aprofundado, ou deveria ser, nos serviços que atendem a saúde dos trabalhadores, né? Não é apenas uma questão burocrática, como existe nas fichas dos vários serviços de saúde, que bota ocupação. Daí o profissional coloca ajudante geral e continua conversando. Agora, o que é o ajudante geral? Pode ser tudo, pode não ser nada, né? Então, a experiência dos programas de saúde do trabalhador é de que a história de trabalho era algo fundamental de ser aprofundado e conhecido. Então, a ação em vários níveis, né, a ação desse campo de saúde do trabalhador, em vários níveis de prevenção, discute essa questão da determinação, né, objetivando a defesa da saúde no trabalho, tem um papel fundamental
do conhecimento dos trabalhadores, uma perspectiva de conhecer a realidade de trabalho, e tem uma seção também de classe, né, a favor dos trabalhadores, e também contribui para a formulação de políticas públicas. Então, existe hoje, depois de vários anos de atuação do campo, as políticas já desde final dos anos 2010, né, que foram implantadas, o que não quer dizer que essas políticas realmente funcionem, né? E aí eu trago aqui uma ideia de que a Constituição brasileira, pela primeira vez, em 88, colocou a saúde como um direito e um dever do Estado. O direito da cidadania e o dever do Estado. Agora, isso não quer dizer que a saúde está garantida. Então, a ideia de consciência sanitária, é fundamental para a gente perceber qual é o limite dessa questão de que está na legislação não corresponder à prática. Esse conceito é o conceito formulado pelo professor Giovanni Berlinguer, que era um professor italiano, que teve muita relação aqui no Brasil, ligado ao Partido Comunista Italiano, já falecido, né? E ele dizia que a população, a sociedade, deve ter o conhecimento de que a saúde é um direito. Só que ela precisa lutar o tempo todo para que esse direito seja garantido. Senão ele vira letra morta. É aquela coisa da lei brasileira que pega e a lei que não pega, né? Então, colocar isso na Constituição, essa ideia de consciência sanitária é fundamental para que a sociedade garanta direitos, né? Porque existe um certo equívoco que a gente vivenciou recentemente nos governos petistas, né? De que a ideia de cidadania é a ideia de que você é cidadão se você consome. Nós entendemos que não é essa a questão. A ideia de cidadania está ligada a direitos sociais. Quer dizer, você só é cidadão se você consegue garantir direitos sociais, lutar por direitos sociais. Então, esse é um equívoco político que aconteceu e que muitas vezes a gente não se deu conta dele, né? A questão do conhecimento formulado pela saúde trabalhadora é um conhecimento compartilhado com os trabalhadores. Existe um protagonismo dos trabalhadores na definição das prioridades de ação. E, necessariamente, os profissionais que atuam nessa área são profissionais que têm que ter uma relação democrática com os trabalhadores, né? Não é aquela relação do médico que tem uma autoridade que impõe à clientela aquilo que ele pensa. Tem que ser negociado, tem que ser discutido, tem que ser dialogado as medidas e as condutas a serem adotadas. E tem um aspecto fundamental que foi desde o início a criação dos programas, né, e dos centros de referência, o controle social, a participação dos trabalhadores na gestão dos serviços. Então, só para rapidamente recordar, a saúde do trabalhador, ela tem uma contribuição da medicina social latino-americana, nessa ideia da produção e da reprodução social, as contribuições da saúde coletiva a partir da ideia de determinação social e da saúde pública na perspectiva da formulação de programações, de programas e políticas de saúde. Hoje, depois, provavelmente, a Miriam vai falar, existe a rede nacional, né, de atenção integral e a política nacional mais ampla. E aí, a gente foi caminhando, né, na formulação dessa abordagem do campo da saúde do trabalhador, e ele se constitui como um campo de conhecimentos e práticas. Por quê? Porque existe um objeto claro de estudo, né, que é a relação trabalho e saúde na perspectiva, na mudança dos processos e condições de trabalho. Não é para ficar tratando quem fica doente, é para intervir na origem do problema, né, nos processos de trabalho, que é um conteúdo também teórico que foi extraído do marxismo para formular as questões desse campo. A metodologia de tem uma metodologia de investigação própria, que é o chamado modelo operário italiano, que foi bebido na experiência dos trabalhadores italianos. Os atores, né, são os trabalhadores e sujeitos sociais, e práticas que são práticas e formações discursivas, aí uma formulação do Michel Foucault, né,
que são os serviços de saúde, que as práticas se expressam nos serviços de saúde e as formações discursivas nas leis, teorias e conceitos que esse campo vai desenvolvendo. Então, como objeto, né, são vários níveis de complexidade das relações trabalho e saúde, tendo como conceito nucleador a ideia, o conceito de processo de trabalho, que é extraído da obra do Marx, né? O método, que eu já tinha falado, é o modelo operário italiano, foi formulado por Varodoni e colaboradores com grande participação dos trabalhadores italianos, no final, entre os anos 60 e 70, final dos anos 50, 60 e 70. Os agentes têm como também fundamental importância o trabalhador coletivo, profissionais da academia, trabalhadores de serviços, que foi uma formulação que a gente fez a partir da minha tese de doutorado, onde a gente colocou como atores principais do campo os serviços de saúde, o movimento sindical e a academia. Quer dizer, uma parte da academia, evidentemente, não é a hegemonia da academia. E hoje tem uma estrutura de serviços montados que depois provavelmente os outros palestrantes vão comentar. Então a ideia de processo de trabalho, rapidamente, né, ela vem do materialismo histórico, constitui um processo de relações sociais entre classes, de interesses contraditórios, né, e envolve, na perspectiva da saúde coletiva, a abordagem envolve da saúde do trabalhador, envolve o encontro entre o natural e o social, né, entre o biológico e o social. Na sociedade capitalista, como a gente sabe, existe essa exploração, né, do trabalho estranhado, e isso é o motor da valorização, e por trás de toda essa discussão aqui, surgem então as doenças relacionadas a esse processo de exploração, né? Doenças e acidentes, que são indicador desse nível de exploração. Não é à toa, por exemplo, que o Brasil, na época da ditadura militar, entre o período chamado do milagre econômico, o Brasil foi campeão mundial de acidentes de trabalho. O Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1970 e, em 71, a OIT, né, lançou um documento dizendo que o Brasil tinha atingido o maior nível de acidente de trabalho no mundo em relação à sua população trabalhadora. Então, isso é uma chaga também do regime militar e está relacionado com o nível de exploração que se dava naquele momento. Bom, aí que algumas formulações do grupo da medicina social latino-americana, que introduz alguns conceitos como desgaste, né, carga de trabalho, que a gente vai passar rapidamente. Também o grupo da professora Asa Cristina Laurel, Mariano Noriega, do México, desenvolvem uma série de estudos contribuindo para aprofundar essa discussão, com grande influência aqui no Brasil, né, onde eles incluem essa discussão do consumo também, no debate sobre as relações trabalho e saúde. E daí uma rápida também pincelada sobre o que foi ou o que é esse modelo operário italiano, né? O que ele se baseia? Se baseia particularmente em 4 grandes questões. Uma delas é que eles formularam uma abordagem das relações trabalho e saúde que transita por 4 elementos, vamos dizer assim, né? Os chamados agentes químicos, os agentes físicos, agentes mecânicos, ergonômicos e os agentes psicossociais. O que no trabalho interfere na nossa saúde mental, né? Uma contribuição importante porque a medicina do trabalho tem um limite muito claro de atuação e de percepção dessas relações. A medicina do trabalho explica muito pouco o quadro hoje predominante de doenças no mundo do trabalho, que são as doenças mentais. A medicina do trabalho tem pouco arsenal, né, de conhecimento para entender essa realidade, porque ela não tem como referência a ideia de processo de trabalho, que a gente depois vai dar rapidamente uma ideia do que é isso. Ela está baseada, né, nos grupos homogêneos de risco, quer dizer, grupos de trabalhadores que atuam em condições de trabalho onde as situações de ameaça à saúde são mais ou menos homogêneas. O modelo operário baseava-se na ideia de validação consensual, ou seja,
a prioridade de investigação e de intervenção dos problemas de saúde relacionados com o trabalho deveriam ser definidos pelos trabalhadores que estavam sofrendo aquele problema, e não pelos técnicos. Os técnicos seriam assessores dessa ação sindical. E não havia uma delegação, quer dizer, os trabalhadores organizados não delegavam aos técnicos o papel de serem protagonistas, né? Eles é que seriam os protagonistas em toda a ação em relação aos problemas de saúde no trabalho. Para entender melhor essa ideia, né, de o que é processo de trabalho, o que é condição de trabalho, tem um autor, que é um autor francês, que é um psicanalista, Christophe Dejoux, que tem bastante relação aqui no Brasil, inclusive ele é casado com uma brasileira, né? Isso tem aumentado esses laços e tudo. Então ele faz didaticamente uma separação entre organização do trabalho e condições de trabalho. E é aqui que é a grande discussão hoje do trabalho e suas consequências para a saúde, né? A ideia de organização do trabalho está relacionada com a ideia de divisão social do trabalho, né? O capitalismo vai desenvolvendo uma forma de organizar as relações de trabalho em que tem, segundo o próprio Marx falava, aquele que concebe o trabalho e aquele que executa o trabalho. Existe uma separação entre quem elabora, quem gere o trabalho e quem executa, né? Então é a chamada divisão social do trabalho. Isso já traz uma grande diferença, inclusive, de poder nas relações, né? A segunda questão é que a tarefa executada pelo trabalhador, em geral, é uma tarefa imposta para ele. E ele tem que atuar de acordo com o ritmo da máquina. Isso pensando lá na indústria, né? Hoje a coisa, com a telemática, com a reestruturação produtiva, é um pouco diferente, mas tem a ver com isso. A questão da hierarquia das relações de poder e das formas de comando, né? Os horários, como é que os horários se organizam, o próprio trabalho em turnos, que vai sendo cada vez mais introduzido na indústria, né? E se a gente for pensar por que isso acontece, por conta dos interesses da lucratividade, né? Imagina o seguinte, na nossa percepção, não tem nenhum sentido você produzir vidro 24 horas por dia, né? Por que precisa produzir vidro 24 horas por dia? Produzir carro 24 horas por dia? Né? Porque existe o interesse da lucratividade. E essas relações podem, né, essas relações de dominação do capital sobre o trabalho, podem tanto levar a uma sobrecarga como uma subcarga, ou seja, a pessoa ser exigida a menos do que ela pode oferecer, né? E pensar também que o trabalho tem uma dupla dimensão, né? O trabalho tem uma dimensão, e as condições de trabalho estão relacionadas mais com o ambiente, né? Com o maquinário, com as possibilidades dos produtos que são manipulados, da matéria-prima, das transformações que ocorrem nesse processo de trabalho, né? Das condições de segurança e de circulação nos ambientes, das máquinas, distribuição das máquinas, a questão ergonômica e por aí. Bom, isso aqui é só para mostrar que essa questão do trabalho e saúde, a partir dos anos 70, passa a ser preocupação também da Organização Mundial de Saúde, né? Desde a Conferência de Alma-Ata, em 78, ela começa a ser discutida também pela OMS como algo a ser incluído nas políticas de saúde dos vários países. Aí uma trajetória rápida, a gente já falou sobre isso, né? Existe nos anos 70 no Brasil o movimento da reforma sanitária e o movimento da saúde do trabalhador é mais ou menos contemporâneo do movimento da reforma sanitária. E uma das discussões, inclusive, que hoje está presente, numa revisão do que foi a reforma sanitária brasileira, é de que, apesar de terem começado praticamente concomitantemente, não houve uma aproximação intensa entre o movimento da saúde do trabalhador e o movimento da reforma sanitária. Então, a reforma sanitária padeceu de uma base social. A reforma sanitária foi um movimento que, no seu auge, ela focou uma ação no aparelho de Estado, por dentro do aparelho de Estado, né?
e não teve uma relação intensa com a sociedade, e muito menos com o movimento da saúde do trabalhador, que também teve o seu auge nos anos 70 e mais ainda nos anos 80. Hoje, provavelmente, o Gilberto vai falar disso, existe uma grande fragilidade do ator social, movimento sindical. E isso, inclusive, interfere na capacidade de atuação do campo saúde do trabalhador. Bom, eu vou pular aqui e já falar um pouco, porque eu hoje sou participante do Conselho Científico do DIESAT, mas eu fui técnico do DIESAT durante cerca de 20 anos, né? E eu trabalhei no Sindicato dos Químicos, do ABC, entre os anos 86 até 98. E o que a gente vai falar um pouco, provavelmente o Gilberto vai ter muito mais condição de falar disso, é que o DIESAT, a semelhança do DIESE, né, que é um órgão de assessoria sindical já muito conhecido, ele foi criado em 1980, a partir da ação do movimento sindical, no sentido de dar assessoria sindical, ajudar na discussão de cláusulas dos acordos coletivos, passou a realizar semanas de saúde do trabalhador, que eram momentos importantes de discussão de temas, né, pautados pelo movimento sindical, publicou livros, 2 livros importantes, cursos de formação, realização de pesquisas, várias pesquisas foram feitas sobre a introdução das novas tecnologias no trabalho bancário, por exemplo, pesquisas sobre o trabalho dos metroviários aqui em São Paulo, uma pesquisa nacional sobre o trabalho dos aeronautas, e depois pesquisas com professores, né? Depois o Gilberto provavelmente vai falar disso, e eventos que foram muito importantes, particularmente na área de acidente de trabalho e outras temáticas. Esses são os 2 livros, a capa dos 2 livros, né, que o DIESAT publicou. Esse aqui foi o livro em 1989, e tem um capítulo nesse livro, que é um capítulo que eu considero assim, pioneiro da discussão do trabalho e a saúde mental. O capítulo sobre as formas sutis de adoecimento pelo trabalho, algo que a academia, inclusive, na época, não discutia. Esse é o primeiro livro, né, que foi organizado pelo DIESAT, que, inclusive, contém várias conclusões e discussões das Semanas de Saúde do Trabalhador, foi publicado em 84 e esse em 89. E o DIESAT publicou, além de livros, textos, né, cartilhas, um boletim, e na ação junto aos sindicatos, que tinha técnicos do DIESAT atuando nos sindicatos, eu trouxe aqui um vídeo, chama A Ponta do Iceberg. Então, o filme trata da intoxicação por mercúrio, que era a produção de cloro e soda a partir de cubas de mercúrio, que eram aquecidas por uma corrente elétrica. Ele tem a ver com essa ideia de produtividade que está relacionada com a exploração e a doença que isso vai ocasionando. E foi uma ação exitosa de caráter intersetorial, porque envolveu saúde, Ministério do Trabalho, Previdência, Programa de Saúde do Trabalhador do ABC, Fundacentro e vários órgãos, né? E depois de 20 anos, a produção de cloro-soda pela cuba de mercúrio foi abolida no Brasil. Isso em função dessa luta sindical, né? Agora aqui eu não sei se vai funcionar, porque é passar o vídeo. Deve existir, então, nesse caso, de forma imediata, pensar reduzir a exposição dos trabalhadores através de uma redução de jornada, turno de 6 horas. O que eu não posso aceitar, não vou aceitar, de maneira alguma, é que mais companheiros fiquem como esses companheiros que estão aqui. E o senhor, como uma pessoa humana, se tiver sensibilidade, tem que entender isso. Tem que entender isso. Só colocar uma coisinha. Agora, o senhor não quer fazer nada porque a produção sua não pode parar. Você para por mais de 10 horas, todo o circuito ele esfria. Ele se esfriando, começa a haver contrações. O aço, ele muda, ele corre. Nós temos uma sola com 12 metros de comprimento. Ele vai começar a contrair. E havendo contração, o que vai acontecer? Aqueles pontos que ou não tem vazamentos porque estão muito encostados, ou tem pequenos vazamentos, vão aumentar. Qual é a proposta que apresenta? E aí, bom, nós podemos, porque se eu tiver todo mundo nosso 100 lá dentro, eu ficar isso, porque eu não sei o que eu tenho.
Porque se eu tiver um número elevado, um número grande, um número de usuários, eu posso fazer uma questão completa. Hoje eu não sei. Certo, o objetivo do Ministério do Trabalho é tentar resolver essa questão. Então você tem 26 células. Certo? Muito bem, 26 células. Vamos admitir o seguinte, você tem 12 horas de parada sem problema, concorda? Eu acho estranho você só ter 12, mas muito bem, vamos admitir que só tem 12 horas de parada sem problema. Você pode fazer uma redução dessas células, um rodízio dessas células, de forma que você pare 12 horas algum grupo de células. Isso não me reduz a exposição. Ah, pelo amor de Deus. Quando 2 trabalhadores da Eletrocloro, não se sentindo bem, procuraram o serviço médico do sindicato e o programa de saúde do trabalhador. O medo dos trabalhadores nesta questão foi demonstrado quando tivemos de recolher urina de alguns, identificando-os apenas pelo número, já que alguns não quiseram se expor. O índice ultrapasse 3 vezes o limite normal. E não são só os companheiros Eletrocloro. São também aqueles companheiros que trabalham nas companhias empreiteiras. Estas de ferro fica fazendo a cabeça dos trabalhadores aí dentro, dizendo para eles, não vão na conversa do sindicato. O índice de contaminação, o índice de exploração dos trabalhadores dentro da Eletrocloro é algo de espantoso e nós não podemos mais admitir e nem aceitar. Tem companheiros dentro da Eletrocloro que está com índices alarmantes de contaminação de mercúrio. E a empresa mentindo para ele, você tá bom, você tá mancando, tá tremendo, porque você tá bebendo muito. Diante da gravidade das denúncias, foi chamada a ampla assembleia para dar os informes da mesa redonda e os encaminhamentos da luta. A Assembleia dos Trabalhadores reafirmou o pedido feito pelo sindicato na mesa redonda do dia 1º de junho de 80, ou seja, interdição do setor, afastamento dos contaminados, comissão de trabalhadores para acompanhar os levantamentos das condições de trabalho e controle médico, entrega dos resultados, etc. Houve nova reunião da DRT no dia 3 de junho e a empresa continuou irredutível, mantendo medidas paliativas para fazer frente à contaminação. Tentou também neutralizar a ação do sindicato com reuniões no interior da empresa, porém já reconhecendo que devia tomar medidas contra a contaminação. Após nova Assembleia de Trabalhadores e ameaça de interdição feita pela DRT em 11 de junho, a Eletrocloro cedeu, adotando medidas pelo DRT e sindicato. Afastamento dos contaminados do setor, eleição de mais 2 elementos da CIPA do setor da unidade eletrolítica, medidas de proteção coletiva e médica com acompanhamento da CIPA sob supervisão do sindicato, entrega dos resultados de exame e etc. É interessante porque tem um espaço em que os empresários ou os representantes da empresa discutem com o sindicato o que fazer em relação aos trabalhadores adoecidos. É uma mesa redonda na Delegacia do Trabalho e que fica muito claro essa situação de exploração do trabalhador, né? Como que a empresa responde à demanda do sindicato. Muito obrigado pela atenção.